E aí pessoal, sejam todos bem-vindos aí ao Espaço Química e hoje daremos continuidade às nossas aulas aí. Hoje falaremos de substâncias simples e compostas e também puras e misturas. Mas antes, porém, é preciso que tu te inscreva no canal, se você é novo por aqui. Deixe seu gostei para ajudar na divulgação dos vídeos e vamos lá, galera. Para nós falarmos de substâncias simples e substâncias compostas, geralmente as questões, as provas, elas vêm trazendo figuras para você, geralmente através de bolinhas. Beleza? Então aqui no meu lado esquerdo eu tenho um exemplo de substância simples. E aqui do meu lado direito eu tenho um exemplo de substância composta. Eu estou me referindo à bolinha que está aparecendo. Se eu te perguntar aqui, nesse sistema aqui, quantos átomos tem, você vai conferir quantas bolinhas tem. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nesse caso aqui eu tenho 8 átomos. Agora, se eu estiver me referindo aqui a elemento químico, nesse caso eu vou me referir a bolinha diferente. Beleza? Bolinha diferente. Se tu observares aqui, quantas bolinhas diferentes tem aqui? Ou seja, a minha pergunta é, quantos tipos de bolinha tem aqui? Eu só tenho um tipo, logo eu só tenho um. Então o que vem a ser substância simples? Substâncias simples, né, são substâncias que têm apenas um tipo de elemento químico, certo? Se tu observar, esse é igual a esse é igual a esse é igual a esse é igual a esse. Então aqui é um exemplo clássico de substância simples, né? Então se eu me referir a átomo, me refiro a bolinha. Confere a quantidade de bolinhas que tem e a quantidade de átomos. Elemento químico, a quantidade de bolinhas diferentes. Se observares aqui tem quantas bolinhas diferentes? Então aqui eu tenho as verdes aqui e a laranja. Verde e a laranja. Então eu tenho dois tipos de elementos químicos aqui. Então aqui eu tenho dois elementos químicos. Aí eu te pergunto, quantos átomos tem? Tem quantos? Então aqui eu tenho 3, 6, 9. Então eu tenho 9 átomos. Então, substância composta são substâncias que têm elementos químicos aí, ou mais de um elemento químico é diferente aí, beleza? São substâncias compostas. Então vamos classificar. Isso aqui é uma substância simples ou uma substância composta? As bolinhas aqui são diferentes ou são iguais? Ah, são iguais. Então aqui a substância é simples. Beleza? E aqui, as bolinhas são iguais ou diferentes? Tem uma bolinha diferente aqui. Beleza? Então aqui a substância é composta. Beleza? Substância composta. Agora vamos ver isso aí em relação às fórmulas moleculares. Então nas fórmulas moleculares tu vais observar se tem letras maiúsculas aí diferentes, se as letras maiúsculas são iguais. Beleza? Aqui, só tem um tipo de letra maiúscula, certo? Então substância o quê? Simples. Aqui eu tenho uma letra maiúscula aqui, outra letra maiúscula e outra letra maiúscula. Aqui eu tenho 3 tipos de letras, né? Então aqui a substância é composta. E as demais aqui são o quê? Simples, porque só tem um tipo de letra aqui, ou seja, apenas um tipo de elemento químico. Então simples, simples. É simples e é muito simples. Mas se você não tiver esses conceitos consolidados na tua cabeça, tu pode até errar questões nesse sentido. Então vamos ver uma outra análise aqui. Eu tenho aqui 4 sistemas, na verdade. A, B, C e D. Só que agora nós não vamos ver sob a ótica de substância simples e substância composta. Vamos ver aqui sob a ótica de substância pura e mistura, beleza? Olha só, substância pura. Sistemas que têm a mesma molécula, mesma substância. Note aí que eu tenho 2 termos aí, molécula e eu tenho também substância. Lá no primeiro esquema lá, eu associei a bolinha aqui. No primeiro esquema eu associei bolinha a átomo, bolinha diferente a elemento químico. Aqui eu vou associar molécula a grupo. O que são grupos? Esses conjuntinhos aqui, ó. Esses são grupinhos aqui, beleza? E quando eu me referi à substância, olha só que interessante. Substância
eu vou estar me referindo a grupos diferentes, beleza? Grupos diferentes. Certo? Grupos diferentes. Observe esse primeiro sistema aqui, o sistema A. Olha, esse grupo aqui é igual a esse grupo aqui, ou seja, tem a mesma molécula, né? Tem a mesma substância. Então aqui eu posso afirmar que isso aqui trata-se de uma substância o quê? Pura. Substância pura. Beleza? Agora se tu olhares para cá, olha só. Eu tenho esse grupo aqui e eu tenho esse grupo aqui. Os grupos aqui são diferentes? São. Então aqui é uma substância o quê? Errou, tu vai falar composta, tá errado. Aqui é uma mistura. Então aqui é uma mistura. Aqui também é uma mistura. E aqui também é uma mistura. Então, se substância pura são sistemas que têm a mesma molécula, a mesma substância, então mistura tem o quê? Moléculas diferentes, substâncias diferentes, beleza? Agora a pergunta é, quantas moléculas tem aqui? 2, perfeito, tem 2 moléculas. Tem essa molécula aqui e tem esta aqui. Agora eu te pergunto, quantas substâncias tem aqui? 2, professor. Errado, meu querido, não é 2. Olha só, olha para cá, olha para cá. Substâncias é grupos o quê? Diferentes. Substâncias é grupos diferentes. Aqui, se tu observar, esse grupo é o mesmo esse aqui. Então aqui eu tenho apenas um tipo de substância. Tá captando aí, né? Tá captando a mensagem, né? Olha aqui. Aqui eu tenho quantas moléculas? 2 também. Tem quantas substâncias? 2 também. Porque os grupos são diferentes. Certo? Eu pode ser que, ó, se eu tivesse, por exemplo, 2 desse grupo aqui e 1 desse daqui, então eu teria o quê? 3 moléculas e quantas substâncias? 2. Porque essa seria igual a outra que eu coloquei. Devia ter colocado um exemplo desse que foi para fixar melhor. Eu até vou colocar rapidinho aqui. Agora, criei uma outra situação aqui. Aqui, tem quantas moléculas? 1, 2, 3. Quantas substâncias? 3. Errado. Olha para cá. Substância é grupos diferentes. Se tu observar isso aqui, esse grupamento aqui é o mesmo esse aqui. Então eu vou chamar aqui de 1, vou chamar aqui de 1. E aqui é o quê? 2. Então tem 2 substâncias e 3 moléculas. E é uma substância o quê? Composta. E é o quê? É uma mistura. Certo? Não confunda mistura com substância composta, beleza? Mistura, você vai analisar o sistema como um todo. E lá na composta você vai verificar a substância em si, beleza? Então vamos resolver uma questão que justamente dá para explicar todos esses conceitos que nós falamos aqui, beleza? Essa questão que eu tive que adaptar porque essa cor bem aqui era branca e a figura eu coloquei preta, certo? Porque na original aqui é branca e a resposta aqui seria a 4 bem aqui, aí eu tive que adaptar. Mas isso não interfere não, vamos lá resolver a questão. Então vamos lá. Indique o número de elementos de átomos, de substâncias e de moléculas. O número de átomos, né? Número de elementos, de átomos, de substâncias e de moléculas. Primeiro, quando eu falo de elementos, eu tenho que associar o quê? As bolinhas. Só que as bolinhas têm que ser o quê? Diferentes. Quantas bolinhas diferentes tem aí? Então, eu tenho a preta, a branca e a vermelha. Então eu tenho apenas 3 tipos de elementos. Beleza? De elementos químicos. 3 elementos químicos. Beleza? A pergunta é, quantos átomos tem? Átomos são bolinhas, só conferir. 2, 4, 6, né? 9, 12. Então, tem 12 átomos. Quantas substâncias tem? Substâncias associam a quê? A grupinhos diferentes, beleza? Grupos diferentes. Tem quantos grupos diferentes aqui? Tem este grupo aqui e este grupo aqui. São 3 grupos diferentes. O resto tudo é o quê? Esse aqui é igual a esse aqui é igual a esse, beleza? Então, tem 3 grupos diferentes. Logo, eu tenho o quê? 3 substâncias. 3 substâncias, beleza? Substância se associa a grupo diferente. E molécula? Molécula, só a quantidade de grupos. Quantos grupos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 moléculas. Portanto, aí o gabarito é a letra A. Lembrando que essa questão aqui foi adaptada. Se tu colocar no Google,
Tu vai observar que aqui a cor é branca e aqui é o que? 4, né? Então o gabarito é letra A. Beleza? Então, galera, eu espero que você tenha gostado do vídeo da aula. Se gostou, se inscreva no nosso canal, deixe seu gostei e até a próxima videoaula, galera. Falou!